Eu sou o Dr. Roberto Valer, diretor da área técnica da Huawei para os projetos de geração centralizada e armazenamento. Eu não sei se vocês conhecem a Huawei, mas há uns pontos, né? Eu trabalhei muito na área de pesquisa e tenho alguns pontos legais, né? Sobre a Huawei. A primeira coisa, a Huawei é líder do setor tecnológico. Como que a gente pode ver isso? Como que a gente pode mensurar isso? Nestes números aqui, mais de 207 mil funcionários, dos quais mais da metade trabalha em pesquisa e desenvolvimento. Resultados disso. Entre todas as empresas do mundo, número 4 em investimentos em P&D. Entre todas as empresas de todas as áreas. Entre todas as empresas do mundo, número 1 em aplicação de patentes. Isso que é a Huawei no setor tecnológico. No setor de energia solar não é diferente. A Huawei hoje é a fabricante número 1 de inversores no mundo, tá? Compete em regiões muito exigentes, como a região europeia, como a região chinesa e como a região do Ásia-Pacífico. E esse é outro ponto importante. A Huawei é uma empresa chinesa, mas a Huawei trabalha no Brasil há 25 anos. Se o mercado solar, por algum motivo extremo, parar de trabalhar aqui, parar de funcionar aqui no Brasil, a Huawei vai continuar e vai garantir todos os contratos que foram assinados. Então, a Huawei não está aqui somente para o solar. A Huawei não é uma empresa que começou o ano passado, começou há 5 anos, não. A Huawei China apostou no Brasil, trabalhou por muitos anos também no prejuízo, porque sabia o que o mercado brasileiro representava, não somente para a área solar, mas para a área de telecomunicações, para a área de vendas de produtos de alta tecnologia, né, como celulares. Hoje ele não se trabalha muito nessa área, mas temos vários tipos de equipamentos que a gente fornece para uma grande variedade de indústrias. E qual que é o resultado desses 25 anos? 5 escritórios regionais, um em São Paulo, que convido todo mundo a visitar, tá? Depois aqui tem um time grande, vocês podem pegar o contato, temos nosso Open Lab, onde a gente mostra um showroom de todos os nossos equipamentos, tá? Vários centros logísticos distribuídos no mapa do território brasileiro, e este centro de logística principal, em Sorocaba, totalmente automatizado. É lindo de ver. E isso é muito importante porque se existir algum problema, alguma falha nos equipamentos, a gente consegue responder rapidamente e atender às garantias. Em 2 dias úteis, um inversor já está indo para substituir algum problema que deu de garantia. Esse é outro ponto importante. A Huawei não conserta inversores. A Huawei substitui os inversores. Tá? E, bom, qual que é a preocupação hoje das usinas fotovoltaicas em geração centralizada? São dois. A gente já está sentindo aqui no Brasil. Segurança nas usinas. A maior parte das falhas estão, infelizmente, no lado de corrente contínua. Existem falhas em corrente alternada também. Mas aqui estão as falhas. Pontos de conexão, que às vezes o instalador não crimpa bem, não encaixa bem um conector. Falhas de isolação que podem dar no cabeamento, né? Então, eu falei no começo que a Huawei é número 1 em pesquisa e desenvolvimento. Toda essa preocupação a gente levou no desenvolvimento do nosso novo inversor, que é o 330. Então, hoje, o que a Huawei oferece? A gente tem nosso inversor, nosso carro-chefe, o 330. Para o mercado de GD de grande porte, é o mesmo inversor, mas é o 250. Tá? Tem as mesmas características que estou falando aqui. Nossa estação transformadora, mas também há a possibilidade de trabalhar com fabricantes nacionais compatíveis com o nosso inversor. Nosso Smart ACU, que seria nosso concentrador de dados, né? E hoje a gente oferece uma plataforma também de monitoramento que é Smart PBMS. Eu não vou comentar muito, mas, pessoal, se querem conhecer um pouquinho mais da Huawei, novamente, pega-me contato, pega o contato de todo o meu time aqui, que tem uma fileira gigantesca, né? De pessoas, e depois a gente organiza
uma visita para vocês, organizemos um workshop. É o que a Huawei gosta de fazer. Mas aqui o importante, por que a gente trabalha com inversor string? Porque aqui a gente acredita, e não é somente para o mercado solar, que a modularidade traz muitos benefícios para as usinas. Tá? O mesmo conceito de modularidade a gente trabalha na telecomunicação, a gente trabalha na indústria de armazenamento. Então, sendo modular, você substitui rapidamente uma máquina. Sendo modular, se essa máquina parar, não tem um impacto no número de máquinas, a potência que ele está embutida na geração total, maior disponibilidade. Sendo modular, você tem monitoramento a nível de string, muito importante para o time do OEM. E sendo modular, você gera mais, porque reduz os efeitos do mismatch. E existe outra preocupação, eu não vou também entrar nesse detalhe agora, que é a qualidade da rede. A gente escutou do apagão há umas semanas atrás. Cada vez, né, a ONS e os diferentes organismos de regulação da rede vão começar a ser mais estritos. A Huawei já sabe disso. Então, a gente tem tanto uma solução com armazenamento, né? E a gente tem vários modelos. Uma solução que a gente chama de grid forming, que foi desenvolvida principalmente no mercado europeu, onde as exigências da rede são maiores, tá? Então, a suportabilidade de tensão dos inversores, o nível de harmônicos é muito pequeno, a possibilidade de trabalhar em redes enfraquecidas, né? Por causa das fontes intermitentes, sem diminuir a potência de operação, já estão embutidos no conceito do inversor 330. E por tudo isso, este ano, durante o Intersolar em Munique, a gente ganhou o prêmio da solução mais, como posso falar, é um prêmio à qualidade e à inovação. A solução inovadora do ano. Tá? Bom, eu falei várias coisas, mas agora vamos ver quais são as diferenças que tem este inversor 330 em relação às famílias anteriores. A primeira, bom, aqui tem um rascunho, mas... Primeira coisa, eu não vou entrar nessa discussão, né, que é bem legal de escutar, que é melhor, uma tecnologia de módulos 182 milímetros ou 210 milímetros. Cada fabricante tem seus prós e contras. Mas o mais importante, antigamente, a gente trabalhava com dois modelos de inversores, justamente para ser compatíveis com a corrente de entrada. Hoje, o 330 é compatível com ambas. Dependendo do caso, você vai utilizar mais strings ou menos strings, mas é somente uma máquina. Se precisar de mudar de fornecedor, o mesmo modelo de inversor vai te atender. A segunda melhora aqui é isso, o próprio design da máquina. Um problema recorrente na qualidade dos inversores, e aí se aplica para inversor string, DGD, DGC, inversor central, para qualquer máquina, é o processo de solda. Porque por muitos anos o processo de solda foi feito manualmente, né? Hoje, a gente criou todo um sistema justamente de encaixes. Então, você nunca vai encontrar um conector solto. A gente melhorou no seu design, né? Dentro do inversor, de maneira que você não vai encontrar uma maçaroca de cabos dentro do inversor, tá? E isso tem vários impactos aí na vida útil do inversor. Melhoramos o próprio design. Tem uma coisa muito legal, uma experiência de um cliente que nos visitou na China. O cara queria saber se o inversor da Huawei era bom ou não. Entrou na fábrica. A primeira coisa que ele viu foi o parafuso. Falou, gente, pode parar, vou assinar com vocês. Por quê? O cara tinha experiência de 25 anos trabalhando com parafusos. E o cara viu que o parafuso que estava colocado aqui, né, nesta posição, eu não sei explicar muito bem, né, é da melhor qualidade, o melhor material. Então, essa é a qualidade que a Huawei dá em todos os produtos. A seleção dos componentes que aqui coloca, né, todo mundo fala do capacitor, é da altíssima qualidade. E a gente tem um processo que é muito caro, tá? De que todas as matérias-primas são testadas
passam assim amostralmente por ensaios autodestrutivos para ver se nossos fornecedores estão mantendo a qualidade do produto. Isso que a Huawei representa. Por isso que a gente tem uma taxa de falhas muito pequena. Por isso que a gente confia muito no que a gente está vendendo. E as inovações. A primeira inovação, a gente já tinha colocado no nosso modelo anterior, 215, é a chave seccionadora inteligente. Que na verdade não é uma chave seccionadora, é um disjuntor. Por quê? Caso aconteça um problema de corrente reversa, ele vai atuar. Caso aconteça um problema de curto-circuito interno dentro do inversor, ele vai atuar. Então, uma proteção ativa do lado de corrente contínua. Roberto, mas existe norma para isso? Tá, tem alguma certificação? Temos. Quando vocês leem a NBR 16690, tá? Vocês vão ver que uma das formas de proteção contra a corrente reversa, né, é o uso de disjuntores que estejam de acordo com a 69407-2, e vocês podem ver que a gente tem o certificado, e claro, aqui uma apresentação, mas se vocês requerirem, a gente compartilha também com vocês. A segunda novidade é muito importante. A gente viu que isso aqui é dado interno da Huawei. 9% dos problemas relacionados ao inversor que a gente viu nos centros de atendimentos estavam relacionados a uma má conexão. O que poderia ter acontecido? O instalador utilizou conectores diferentes, o instalador utilizou a ferramenta que não era adequada, o instalador não teve o cuidado para encaixar corretamente esses conectores. Quando você tem um ponto de má conexão, o que vai acontecer? A resistência aumenta, o conector aumenta a temperatura e o inversor fica danificado. E já falei que o inversor não se conserta, tá? Da Huawei, ele é substituído. Então, o que a Huawei fez? Ele colocou sensores de temperatura, vai rodar novamente, sensor de temperatura aqui na placa de conexões, e esse sensor de temperatura, caso um desses conectores aumente a temperatura além do esperado, automaticamente lança um alarme e o inversor se desconecta. Dessa maneira, você evita danificar o inversor. E esta mesma tecnologia que eu estou mostrando do lado CC também está do lado CA, porque no lado CA também pode ter uma conexão errônea. Outro ponto. A gente instala muitas usinas no semiárido. No semiárido, bastante poeira. Então, é normal, né? O inversor da Huawei tem ventiladores na parte traseira. E, obviamente, tem uma grade de proteção para esses ventiladores. A cada certo tempo, tem que ser limpa. O que hoje o inversor da Huawei faz? Na rotina de trabalho dele, nas primeiras horas de partida, automaticamente esse ventilador gira em sentido contrário, diminuindo a necessidade de limpeza da grade de proteção. E isso também é muito legal. Por quê? Agora que os inversores string estão cada vez com uma maior potência, você conecta mais strings nesse inversor. Se um desses cabos for danificado, perder isolação, seja por um ataque de um roedor, cupim, ações mecânicas externas, né? O sistema, o inversor vai estar sensando o tempo inteiro a resistência à isolação, e caso descobrir que essa resistência está muito baixa, principalmente em dias úmidos, ele vai lançar um alarme. Só que o cara que vai ver esse alarme vai fazer o quê? Vai pegar cada conjunto de cabo e vai começar a megar para saber em qual cabo está o problema. Hoje, o inversor da Huawei aumentou a precisão e ele te fala justamente em qual MPPT está essa falha de isolação, o que diminui também o trabalho do operador para descobrir o problema. Gente, tudo isso que estou falando aqui foi possível justamente por quê? Desenvolvimento do nosso próprio chipset dentro do inversor e, obviamente, o entendimento da Huawei dos problemas que estavam relacionados às usinas fotovoltaicas. Então, a Huawei não é simplesmente uma empresa que copia o que outros fazem, senão que começa a ver qual que é a dor do nosso cliente, o que a gente pode fazer
para que a operação e manutenção seja mais simples. O que a gente pode fazer para que esse cliente gere mais, tá? E eu não coloquei aqui porque eu não sabia quanto ia demorar na apresentação, quanto tempo tinha, mas a gente tem uma ferramenta que é fundamental para o IEM. Não somente o monitoramento string, é nosso traçador de curva IV. Você não precisa adicionar nenhum hardware, o inversor não tem que ter um modelo específico para rodar, é um software que a gente desenvolveu com uma alta precisão, e eu vou comentar um caso importante. Numa usina que a gente, de um cliente que está na região do Nordeste, a gente rodou a curva IV. Com a quantidade de problemas que foram encontrados, e depois, obviamente, com o conserto deste problema, o cliente recuperou 3% de geração. Pessoal, quanto que representa 3%, né, no bolso do cliente, se ele nunca tivesse rodado a curva IV? Então, olha a importância de fazer justamente esse tipo de operação em manutenção periódica. E essa que é a vantagem da curva IV. Você pode rodar quando quiser, quantas vezes quiser, de maneira remota, e ele vai te dar justamente um diagnóstico do que está acontecendo. Então, por todas as coisas que falei, novamente, esse aqui é somente um gostinho para que vocês sentirem. Eu recomendo fortemente. Querem conhecer mais sobre a tecnologia da Huawei? Vamos marcar um workshop. Se vocês trabalham numa empresa EPC, num técnico da advisor, num desenvolvedor, contata com a Huawei. Nosso interesse é que todo mundo domine a tecnologia da Huawei para que quando os projetos saiam da melhor maneira. A gente tem um time para ajudar a otimizar o layout das usinas. A gente tem um time para te ajudar a melhorar. Tem usinas, por exemplo, que se você trabalhar com o nosso transformador 9 MVA, talvez o CAPEX do conjunto inversor com eletrocentro seja melhor. Mas, dependendo do layout, talvez o custo do cabo aumenta. A gente tem capacidade de ajudar vocês a tomar a melhor decisão. Bom, deixo aqui não coloquei meu contato, esqueci aqui, mas novamente a gente está aqui conversando. Quem quiser, me dá um oi. Muito obrigado.